A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e caros dialoguistas que sintonizam a Rádio América AM 580 kHz, a Rádio da Família. Estamos entrando no ar com o programa Evangelização no Lar da equipe de comunicação 2015 do Diálogo Conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia, que tem como santo protetor São Paulo Apóstolo. Pedimos licença para entrarmos em seus lares com a palavra de Deus. Este programa foi preparado com muito carinho para você, amigo ouvinte, e agradecemos a sintonia e a participação de todos vocês. Agradecemos também os patrocinadores Casa de Carnes Cristal, Plastilar e Eletromac, e ao técnico de som Neilton pela valiosa contribuição. Eu sou a Lucidelma Duqueide, do 92 Diálogo Conjugal. São 12 horas e 5 minutos. O tema da nossa reflexão de hoje é Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio América. Eu sou a Helenice do Fernando, do 117 Diálogo Conjugal, e é com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas. Lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos alguns brindes a serem sorteados. Para concorrer, basta você ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que serão atendidos pelo Fernando e Keide, que terão imensa alegria em atendê-los. Ligando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: uma tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744, um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744. Um jogo americano com 4 peças e também uma toalha de banho. Que a proteção de São Pedro, o amor de Deus nosso Pai, a paz de Jesus e a alegria do Espírito Santo estejam conosco e com nossas famílias em mais esse programa Evangelização no Lar. Deus nos reúne para nos fortalecer e nos ajudar no cumprimento de nossa missão de cristãos que amam a Jesus e em verdade e espírito. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje nosso programa refletindo, rezando e trocando experiências enquanto povo de Deus. Queremos expressar nossa alegria de sermos discípulos de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos em nome dele. E hoje ele nos questiona sobre qual caminho estamos seguindo. Lucidelma e caros ouvintes, vocês sabem quem foi Pedro? Vou responder essa pergunta de forma poética. Seu nome era Simão, um simples pescador que deixou sua vida e iniciou outra por amor. Mais tarde tornou-se Pedro, onde Jesus manifestou o seu desejo, e sobre esta pedra edifica sua igreja. São Pedro, primeiro Papa da Igreja, que com toda singeleza foi discípulo de Jesus. A palavra discípulo aparece inúmeras vezes no Novo Testamento, onde é usada para descrever os seguidores de Jesus. Um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Visto que o mestre dos cristãos é o próprio Jesus, o verdadeiro discípulo aprende e segue a vontade do Filho de Deus. Mas, será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor? Ao invés de olhar para os outros e criticá-los, vamos examinar as nossas próprias atitudes e ações para ver se nós realmente somos discípulos de Jesus. Pedro era uma pessoa ligada, assim como todos nós, a um cotidiano específico. Pode-se dizer que ele tinha um tempo e um lugar. Além disso, ele trabalhava em família, tendo ao seu lado
seu irmão André. No entanto, num dia comum, como tantos outros, e que talvez pensassem seria a mera reprodução de dias já vividos, algo diferente aconteceu. Aquele dia, que tinha tudo para ser comum, foi invadido por um evento que transformaria não somente aquele momento específico, mas também e fundamentalmente a vida de Pedro. A partir daquele momento, Pedro já não seria mais o mesmo. Ele iniciava seu caminho de discípulo. Na verdade, nós não podemos dizer que Pedro estava pronto desde o início de seu chamado. Ele não estava pronto. Essa experiência de Pedro, por mais maravilhosa que possa ter sido, é tão somente a porta de entrada de um grande projeto que haveria de ser construído. Ser chamado por Jesus é uma coisa e alcançar a maturidade é outra bem diferente. A mesmice do cotidiano de Pedro corria o sério risco de ser profundamente alterada. Helenice e caros ouvintes da Rádio América, no nosso dia a dia, preferimos ficar na nossa zona de conforto. Portanto, precisamos romper com esta zona de conforto que nos conduz a ser a mesma pessoa a vida toda. Precisamos nos apresentar como homens e mulheres de atitude. Muitas vezes sabemos teoricamente o que é correto fazer, mas nem sempre o fazemos. Há uma distância muito grande entre o que sabemos e o que realmente fazemos. Impeça-nos, ó Deus, de nos refugiar em zonas de conforto. Faze de nós discípulos que produzam frutos para o teu reino. Diante das palavras de Jesus, Pedro tomou uma atitude. Rompeu com seu cotidiano, não porque necessariamente fosse ruim, mas porque descobriu que poderia viver como muito mais qualidade, sentido e finalidade de vida. Imediatamente, Pedro deixou o que fazia e se lançou no maior de todos os projetos que qualquer pessoa poderia viver: ser discípulo de Jesus Cristo. Portanto, vamos pedir. Ensina-nos, Jesus, a não somente escutar tuas palavras, mas também a praticá-las, transformando-nos em discípulos. São 12h12. Caros ouvintes, estamos aguardando a sua ligação. Ouviremos agora a música Tu és Pedro, Aleluia, e em seguida retornaremos após os comerciais. Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia. Aleluia, tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Estarei convosco até o fim. Do inferno as forças não triunfarão.
Foi Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja a perenização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Plastilar, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Plastilar, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família, e sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac e Casa de Carnes Cristal, com o tema Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Teremos hoje sorteio de alguns brindes para você que está nos ouvindo. Por isso, basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Fernando e o Keide terão o maior prazer em atendê-los. Ligando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: uma tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744, um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744, um jogo americano com 4 peças e uma toalha de banho. Caro ouvinte, você sabe a diferença entre seguidor e discípulo? Como falamos no primeiro bloco deste programa, será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor? Vejamos. Um discípulo é alguém que crê em tudo que o seu mestre diz e faz tudo que ele manda. Discípulo é aquele que aprende com o mestre e imita esse mestre. O nosso mestre é Cristo. Já seguidor é apenas acompanhante, observador. Todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Você sabe por quê, caro ouvinte? O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor se ganha, o discípulo se faz. O seguidor depende dos afagos do seu pastor. Já o discípulo está determinado a servir a Deus. O seguidor precisa ser sempre estimulado. O discípulo procura estimular os outros. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer.
Já o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O seguidor reclama e murmura. O discípulo, portanto, obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercer a sua fé. O seguidor exige que os outros o visitem. Já o discípulo visita. O seguidor pensa apenas em si mesmo. O discípulo pensa nos outros. Os seguidores esperam milagres. Os discípulos os fazem. O seguidor é sócio. Já o discípulo é servo. O seguidor responde, talvez. O discípulo responde, eis-me aqui. O seguidor espera recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque dá. O seguidor pede que os outros orem por ele. Já o discípulo ora pelos outros. O seguidor procura conselhos dos outros para tomar uma decisão. Já o discípulo ora a Deus, lê a palavra e, em fé, toma a decisão. Amado ouvinte, após essa reflexão que fizemos, você é um seguidor ou um discípulo? Em qual grupo você se enquadra? Lucidelma e caro ouvinte, quanta alegria em nossos corações como discípulos que somos do Senhor, como Pedro também o foi. Nós estamos mais uma vez reunidos para partilharmos nossa fé na palavra de Deus. Sabemos que ter fé é acreditar em algo que não se vê. Uma comunidade que faz a experiência de fé vê o Cristo na escuta da palavra, na partilha e no encontro como irmãos e irmãs. Em Mateus, capítulo 18, dos versículos do 28 ao 31, Jesus nos diz: Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu: Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Nós também somos corajosos e medrosos ao mesmo tempo. Vivemos experiências em que nos achamos completamente no controle da situação. Porém, vivemos muitas outras em que o sentimento de medo brota com tal intensidade que nos percebemos como os mais fracos dentre todos. Pedro também era assim. Vivia a simultaneidade da coragem e do medo. Assim também acontece conosco. Somos muito parecidos com Pedro. Refletindo agora, então poderíamos nos perguntar: será que havia motivos para Pedro duvidar de Jesus? E nós? Pedro acreditava em Jesus, mas um vento forte fazia com que ele tivesse sua fé abalada. Qual é o vento que está sobre você, caro ouvinte, que o impede de permanecer na fé em Jesus Cristo? Helenice e queridos ouvintes, como teria sido a experiência de Pedro? Bem, na verdade, Pedro viveu uma experiência excepcional. Ele se encontrava no barco, mas num determinado momento ele percebeu que Jesus ia ao encontro da embarcação, caminhando sobre as águas. Logo, Pedro queria fazer da experiência de Jesus a sua própria experiência. Não há nada de excepcional no fato de Jesus caminhar sobre as águas, mas, sem sombra de dúvida, Jesus aceita o desafio de Pedro e o convida para descer da embarcação. Ele dá alguns passos, mas a coragem de Pedro é de curta duração, é momentânea. Após alguns passos, ele começa a sentir a força do vento e o medo se apresenta. Entre a coragem e o medo,
somente restava a Pedro a única palavra possível: salva-me. Ali, naquele local, segurando Pedro e, sobretudo, olhando-o fixamente, Jesus fez uma das mais angustiantes e difíceis perguntas para Pedro. E para nós todos, hoje respondemos: por que você duvidou? E completa dizendo: é um homem fraco na fé. A falta de fé nos torna menores do que somos e mais fracos do que deveríamos ser, pois é exatamente na fraqueza da fé que se instala o medo, que nos afunda em meio ao caos das águas. No entanto, quando em momentos da vida parecer que a força impetuosa do vento irá nos desabar, é importante acreditarmos que Jesus se faz presente e está com sua mão estendida para nós. São 12h25. Caros ouvintes, estamos aguardando a sua ligação. Ouviremos agora a música Há um Barco Esquecido na Praia e retornaremos após os comerciais. Esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia,
Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Queridos ouvintes, estamos retornando com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família, e sob o patrocínio da Plastilar, Casa de Carnes Cristal e Eletromac, e debatendo sobre o tema Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Teremos hoje sorteio de alguns brindes para você que está nos ouvindo e basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Keide e Fernando terão o maior prazer em atendê-los. E ligando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: uma tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744, um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também de biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744, um jogo americano com 4 peças e uma toalha de banho. Neste bloco, vamos vivenciar uma passagem do Evangelho que nos mostra a ligação de São Pedro com a igreja. Quem foi Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, irmão de André e pescador. Depois, ele foi escolhido para ser apóstolo, isto é, um enviado que leva uma mensagem. Ele sempre esteve ao lado do Mestre, por isso, recebeu dele a missão de presidir a igreja. Portanto, nós gostaríamos de perguntar: o que é a Igreja de Jesus? Lucidelma, talvez seja até melhor perguntar: quem é a Igreja de Jesus? Ela não é uma coisa, nem um espaço, nem um templo. A Igreja é a pessoa divina de Jesus, presente em todos os que creem nele. O Espírito de Jesus nos une a todos num só corpo. Logo, a Igreja de Jesus Cristo somos todos nós. Queremos fortificar nossa fé nas Sagradas Escrituras e confessar nossa fé na Igreja de Jesus, que está em cada um de nós. Vamos contribuir para o crescimento do número de homens, mulheres e crianças que se unem a Jesus e vivem sua mensagem de amor. Diante da realidade que vivemos em nosso bairro, cidade, país, mundo, o nosso compromisso de fé no Evangelho nos desafia. Não é justo ficarmos parados ou caminharmos a passos lentos, pois é impossível viver a verdadeira fé cristã sem participar da comunidade.
sem viver com os outros a Igreja de Jesus Cristo que está em todos nós. Em Mateus, capítulo 16, versículos 13b, 19, Pedro professa sua fé. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Que missão grandiosa e maravilhosa Pedro recebera naquele momento. O continuador da missão de Cristo, o construtor da Sagrada Igreja de Deus. São Pedro nos lembra que o nosso verdadeiro refúgio é a confiança em Deus, que afasta de nós todo o medo e nos torna livres de toda a escravidão e de qualquer tentação mundana. Pedro é como se fosse uma bússola. Ele nos aponta o caminho para onde não haja erro de nossa parte quando caminhamos. Seus braços estão sempre direcionados a Jesus. Olhar para Pedro nos dá, amado ouvinte, a possibilidade de não nos enganarmos nos caminhos que nos levam a Jesus. Pedro também é uma fonte de sabedoria. Em João capítulo 68, Pedro questiona: a quem iremos, Senhor? Ele faz uma das mais importantes perguntas que alguém poderia fazer e, seguidamente, dá a melhor das respostas. E a pergunta dele, que poderíamos pensar que fosse ultrapassada, se reveste ainda hoje de extrema importância. A pergunta pertence a Pedro, caro ouvinte, mas também é a pergunta que todos nós, em algum momento da vida, fazemos insistentemente. A quem nós, como discípulos, deveremos recorrer? Opções para a resposta não faltam. No entanto, Pedro encontrou na multidão de respostas somente uma possível e confiável. Para ele, Jesus não é uma opção entre tantas outras. Jesus é a única opção. Ele se apresenta como único. Pedro fala por si, por mim, por você e por todos nós. Não adianta absolutamente buscarmos refúgio em qualquer lugar onde Jesus não esteja presente. Quando Jesus caminhava nas margens do mar da Galileia, ele viu alguns pescadores trabalhando, sem pegar nada. Mas, seguindo os conselhos de Jesus, eles conseguiram pegar muitos peixes. Aí Jesus chamou-os e disse: daqui para frente, vocês vão ser pescadores de homens. E eles seguiram a Jesus. E a nós? A quem estamos seguindo? São Pedro reencontrou essa confiança quando Jesus lhe disse por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo, São Pedro confessou por 3 vezes seu amor a Jesus, reparando assim a tríplice negação ocorrida durante a paixão de Jesus, quando afirma: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que te amo. São Pedro, assim, experimentou que a fidelidade de Deus é muito maior do que nossas infidelidades e muito mais forte do que as nossas negações. Deus, que é o autor da vida, quer estar junto de nós para que sejamos abençoados.
Helenice e queridos ouvintes, hoje vamos pensar em como temos colaborado com a obra de Jesus quando ele nos pede, assim como pediu a Pedro: segue-me. Queremos nutrir, querido Jesus, nosso amor por ti todos os dias das nossas vidas e por toda a eternidade. Somente Jesus possui palavras que se sustentam além do tempo e que transformam o próprio tempo, bem como as pessoas que com ele se relacionam. Pedro foi capaz de perceber que Jesus é a própria palavra eterna. O Evangelho nos mostra que Pedro nutria um amor genuíno por Jesus. Esse amor era claro para ele e para todos os outros discípulos, mas Jesus insistia e repetiu a pergunta 3 vezes, o que angustiou e entristeceu Pedro. Muitas vezes nós também nos sentimos entristecidos quando somos questionados a respeito do amor que dizemos ter uns pelos outros. Por isso, como forma de amar, assim como Pedro, vamos nutrir nossas relações, relembrando às pessoas o amor que temos por elas. Vamos pedir: Senhor, que pelo amor que nutrimos por ti, sejamos capazes de amar os outros e de te seguir. O objetivo das teimosas perguntas de Jesus a Pedro, se ele o amava, é: segue-me. A intenção de Jesus torna-se cristalina. Sem a plenitude do amor, não é possível segui-lo. Somente aqueles que amam permanecem juntos e juntos partilham a mesma vida. Sem amor, há divisão e prisão nas redes inescapáveis do egoísmo. Muitas vezes dizemos que amamos Jesus, mas somos incapazes de manifestar amor e fraternidade àqueles com quem vivemos e convivemos. São 12h42. Voltaremos após os comerciais. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo e pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, rede da praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ensina a gente a evangelizar, nossa semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor,
Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$ 329. Extrato de suco semi-industrial, R$ 129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família, e sob o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, Eletromac e Plastilar, refletindo sobre Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Teremos hoje o sorteio de alguns brindes para você que está nos ouvindo. Portanto, basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Fernando e o Keide terão o maior prazer em atendê-los. Ligando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: uma tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744. Um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da biopeixe, sabor de qualidade, telefone 3212-9744. Um jogo americano com 4 peças e uma toalha de banho. Neste quarto e último bloco, vamos refletir sobre a busca do povo pelo apóstolo Pedro, que por intermédio de Deus transbordava rios de água viva, recebendo e curando a multidão que vinha de toda parte. Portanto, clamemos: Senhor, sacia-nos da água viva, para que sejamos fonte que irradia esperança. No cenário da vida, muitas vezes estamos desprovidos da plenitude do amor de Jesus. E quando as pessoas vêm até nós, precisando de socorro, não temos nada para partilhar. Há tantas pessoas que passam por nós, necessitando de uma palavra, de um ombro amigo, de uma oração, de alguém que simplesmente escute suas histórias, e não encontram absolutamente ninguém. Negamos para o outro a cura, porque também não fomos curados. Mesmo sem saber o uso do recurso da palavra, podemos aprender com Pedro que a simples presença daqueles que são tomados pela plenitude de Jesus é suficiente para fazer diferença nos espaços onde vivemos. A presença de São Pedro fez toda a diferença, porque Jesus já havia feito toda a diferença na vida dele. A própria vida de Pedro demonstrava quem ele era e de quem era discípulo. Seus passos testemunhavam Cristo e marcavam não apenas as estradas e ruas por onde passava, mas também a vida de todos aqueles que se colocavam próximo a ele.
Muitas pessoas que se sentiam perdidas e à procura de solução para suas vidas foram contempladas com a bênção da sombra de um homem dedicado a Jesus. Pedro transbordava de Jesus e, por isso, sua vida fez diferença na vida de todos aqueles que viviam o dia a dia marcado pela indiferença, pela tristeza e pela dor. Agora, queridos ouvintes, reflitamos com muita fé e sintonia sobre a presença de Deus em cada um de nós. A Igreja de Jesus está em nós. Nós somos sua igreja que caminha sempre em direção à realização do reino de Deus. Deus está conosco nos momentos de fé, de amor, de alegria e de vitórias, de sofrimentos e de lutas. Jesus, o ressuscitado, está sempre ao nosso lado. Queremos fortificar nossa fé com a presença do ressuscitado no nosso dia a dia. Pedro tinha clara convicção da presença de Deus ao redor dele. Mas nos momentos de solidão na prisão, muitos pensamentos poderiam ter passado na cabeça dele, tal como: fui abandonado por todos e principalmente por Deus. É justamente quando vivemos momentos de dificuldades que pensamentos como os de Pedro instalam em nossa mente. São muitas as passagens bíblicas que nos garantem a presença de Deus ao nosso redor. Não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você, onde quer que você vá. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Estas palavras nos dizem que a força e a solução dos problemas não estão em nós, mas em Deus. Apesar disso, muitas vezes a nossa ficha demora a cair. A verdade é que nem sempre colocamos Deus no comando. Às vezes, nos achamos autossuficientes, Senhor. Senhor, abra a porta do meu coração, para que eu possa vislumbrar a Tua presença. Seguindo os passos de Pedro, estaremos seguros na igreja fundada pelo nosso Senhor e corramos no exercício da fé. Apliquemos em nosso dia a dia a caridade, que é o maior dos dons, e assim teremos uma vida feliz por toda a eternidade. Que o exemplo tão valoroso desses santos, tão importantes na formação da Igreja de Cristo, nos inspire a todos a transformarmos nosso espírito num apóstolo do amor, da verdade e da justiça. Assim seja. Queridos ouvintes, rezemos agora a oração a São Pedro e pedindo a ele que interceda por nós junto a Jesus. Ó São Pedro, amigo e companheiro de Jesus, intercedei ao Pai do céu, que eu possa aqui na terra viver e anunciar tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Vós que estais com a chave do céu, abri meu coração para a mensagem de Cristo. Dai à minha voz a delicadeza e a firmeza de anunciar a toda a terra a caridade e o amor de Jesus. Intercede, ó São Pedro, para que eu faça sempre a vontade de Deus e nunca negue que Jesus é o Messias, aquele que veio para nos salvar. Amém. São Pedro, rogai por nós. Na oportunidade, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores da revista O Vagalume. Obrigada pelo patrocínio. Caros ouvintes, prestigiem-nos. As ligações que concorrem aos brindes estão encerradas. Após a música, divulgaremos os nomes dos felizes ganhadores dos brindes. Se fez homem.
ressuscitam pelo amor do Senhor. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Se fez homem e por nós morrer, que ressuscitou pelo amor do Senhor. Nós somos transformados na morte. Os felizes ganhadores dos brindes de hoje são: primeiro brinde, uma tilápia, oferecimento de biopeixe, sabor de qualidade, foi Maria Isméria, final do telefone 6178. O ganhador do segundo brinde, um pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da biopeixe, sabor de qualidade, foi Antônia Custódio, final do telefone 5443. O terceiro brinde, um jogo americano com 4 peças, a ganhadora foi Onilda Rocha, final do telefone 2106. O quarto brinde, uma toalha de banho, a ganhadora foi Edma Costa, final do telefone 5135. Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata, número 153, telefone 3224-9430, das 13 horas às 17 horas, de terça a sexta-feira, munidos de seus documentos pessoais. Parabenizamos todos os aniversariantes da semana, que tenham muita saúde, paz, fé e harmonia familiar. Amados ouvintes da Rádio América, vamos aos nossos recadinhos. Queremos acolher com muito carinho os casais do 144 Diálogo Conjugal, que sejam bem-vindos à família do nosso diálogo. Estão abertas as inscrições para o 145 Diálogo Conjugal, informações na Secretaria do Diálogo Conjugal. Vem aí o Forró Julino do DC, no dia 4 de julho, no Salão de Eventos Acrópole, com barracas, com comidas típicas, doces e salgadas, e venham participar. Vendas de mesas na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata 153, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18 horas. Fone 3224-9430, de segunda a sexta-feira, e os plantões nas missas de sábado e domingo, às 19 horas. A catequese com adultos convida você, que possui mais de 18 anos e ainda não recebeu alguns dos sacramentos, seja batismo, eucaristia ou crisma, para que procure a Secretaria do Santuário Nossa Senhora Aparecida e faça sua inscrição. O encontro ocorrerá de 1 a 17 de setembro de 2015, de terça a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. A celebração do batismo e eucaristia será dia 20 de setembro de 2015, às 9 horas da manhã, e celebração da crisma, dia 23 de setembro, às 19 horas. Lembramos que as missas aos sábados no Santuário Nossa Senhora Aparecida agora são às 19 horas. Você pode ouvir o programa Evangelização no Lar pela internet. Basta clicar na página do Diálogo Conjugal, no ícone da Rádio América, ou pelo smartphone ou tablet, basta baixar o aplicativo. Convidamos a todos a visitar o nosso portal www.dialogoconjugal.com.br. Lá vocês encontrarão mensagens que edificarão sua vida e também as programações do nosso movimento Diálogo Conjugal do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Deixe seu recadinho para as equipes do Diálogo no mural de recados. Convidamos você, ouvinte, para a grandiosa festa da Barraquinha de São Pedro, na Paróquia São Pedro, no bairro Saraiva. No próximo sábado, os casais José, Eduardo e Cleilma, Luizmar e Raquel estarão com vocês neste mesmo horário. Temos um recadinho aqui do padre José Carlos, da Paróquia Nossa Senhora Abadia, do Patrimônio, convida para a Vigília da Graça na comunidade Vida Missão de Tuiutaba.
Início 19 horas. Encerramento com a Santa Missa às 22 horas. Queridos, amados ouvintes da Rádio América, encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, desejando a todos um abençoado e alegre final de semana. Até a próxima oportunidade, um grande abraço e fiquem com Deus e que São Paulo Apóstolo nos proteja. Amém. Você está ouvindo a Rádio América de Uberlândia, emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. CYL 328, 580 kHz. Ondas médias. Rádio América de Uberlândia, a rádio da família.